Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira angelical, que o Espírito de Deus possa te abençoá-lo e derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção. É para isso que oro e é isso que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Aliás, eu falava desse mesmo assunto no último domingo. Você vai ver aqui à luz da Escritura que Deus ele tem uma terra ampla, uma terra boa, ou uma terra deleitosa ou abençoada, como você preferir, para te dar. E aí eu pergunto para todos, sem exceção, para aqueles que estão me ouvindo: você quer entrar nessa terra? Você deseja conquistá-la? Eu já até sei a resposta. Alguém vai dizer, óbvio que eu quero. Então só depende de você para conquistar essa terra que a palavra vai mencionar aqui. Se você for em Deuteronômio, queridos irmãos, a Bíblia ela vai nos mostrar dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E para conquistar a terra, o que fazer? Já que em Deuteronômio nos mostra esses dois caminhos. Jeremias capítulo 7, verso 1, olha o que está escrito: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorar-te ao Senhor. Essa terra, veja, vós que entrais por essas portas para adorar-te ao Senhor. Percebe algo diferente aqui? Os que entram pelas portas da igreja ou do templo para adorar o Senhor. O que significa? Que a terra boa, a terra de mananciais, a terra da fartura, a terra deleitosa ou a terra abençoada é para os adoradores. É para aqueles que entram pelas portas para adorar o Todo-Poderoso. É para esses que esta palavra é proclamada. E é para esses que Deus está anunciando que tem uma boa terra para entregar aos mesmos. Eu espero que você que me ouve seja uma dessas pessoas. Aliás, eu tenho certeza que tem pessoas me ouvindo, que tem algumas que são sim dessas pessoas. Mas tem outros que podem não ser. Pode até vencer a partir de hoje, mas que antes não estava sendo. Olha o que diz o versículo de número 3 para você entender melhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Acabei de te falar que Deus tem uma terra boa para te dar, uma terra deleitosa, chamada terra da fartura, terra dos mananciais, ou de abrolho, ou a terra abençoada. Mas observou aqui o que disse no versículo 3? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nela. Emendar os vossos caminhos. O que isso significa? É se tornar um só com o Todo-Poderoso. Como duas pessoas, um casal quando se casa, o que a Escritura diz a um casal quando se casa? Ambos tornarão-se uma só carne e um só espírito. A partir do momento, queridos irmãos, que duas pessoas, como diz, juntam os trapos, né? Não é assim que se dizem, se casa ou se unem em Cristo, quando passam os dois ser abençoado na presença de Deus, quando recebe a bênção matrimonial, a partir dali se torna uma só carne, um só espírito com Deus. Quando temos uma aliança com Ele, quando emendamos o nosso caminho dele, nos tornamos um só com Ele. E agora, o caminho da maldição, da desobediência, o caminho da discórdia, o caminho do ódio, o caminho da avareza, o caminho da amizade de ímpios,
o caminho da ignorância. Agora nós temos que deixar aquele caminho, porque nos tornamos um só com o Todo-Poderoso. E agora quem quer andar nesse caminho, óbvio, tem que renunciar aos demais. Quem quer andar nesse caminho, devia por esse caminho vai nos levar para a boa terra, a qual Ele aqui nos promete. Mas para isso tem que emendar os vossos caminhos dele. Olha para mim, não é Deus que vai emendar os caminhos dele ao nosso, porque não é Deus que vai andar nas pegadas dos homens, mas somos nós, seres humanos, que temos que andar nas pegadas do Todo-Poderoso. Não é Deus que vai andar segundo o ser humano, mas é o ser humano que tem que andar segundo Deus. Se você for do profeta Isaías 55, ele vai dizer: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 55 está escrito. Então, quando a gente emenda o nosso caminho, o caminho do Todo-Poderoso, nos tornamos um só com Ele. E agora que nos tornamos um só com Ele, nós devemos trilhar esse caminho chamado caminho da fé, chamado caminho da santidade, caminho da renúncia ou da obediência, como você preferir. E aí, quem emendar seus caminhos ao caminho do Todo-Poderoso, como a palavra nos recomenda, esse caminho vai nos levar diretamente para essa terra que mencionei: terra de mananciais, de abrolho, terra da fartura, a terra a qual eu chamo de terra deleitosa ou terra abençoada. Você quer entrar nessa terra? Você quer conquistar a mesma? Você sabe porque muitas pessoas hoje na presença de Deus vivem alguns cambaleando, outros perecendo, outros amargurados, outros vivem doentes a vida inteira. Sempre gosto de falar, para que fique bem claro, somos provados, todos nós somos. Mas há pessoas que passam 40, 50 anos na presença de Deus e sofrendo, o que não é normal, não é comum, porque Deus cura e Deus liberta. Repito, provado todos nós somos. Mas tem pessoas que passam 40, 50 anos na presença de Deus e sofrendo. E eu me pergunto, a pessoa está na presença de Deus e perecendo. Deixo bem claro, provados somos, como eu já falei. Mas não é como uma pessoa está 40, 50 anos na presença de Deus e sofrendo. Isso significa que mesmo aquele alguém estando na presença de Deus, deve estar andando em algum outro caminho, e não nesse caminho. Porque se emendarmos o nosso caminho ao caminho do Todo-Poderoso, o caminho da santidade, da renúncia ou da obediência, tudo de errado que nesse caminho tiver, Deus vai tirar para nos livrar dos obstáculos. Os obstáculos não podem atingir quem nesse caminho anda, porque esse é o caminho da verdade, conforme lá em João está escrito 14,6. Sou o caminho, verdade e a vida. Jesus disse isso lá em João 14,6, Evangelho de João. Então, quando nós emendarmos o nosso caminho ao caminho do Todo-Poderoso, nos tornamos só com Ele, a partir daqui as coisas passam a acontecer. Naturalmente as barreiras começam a cair, portas começam a se abrir e as coisas elas começam a acontecer naturalmente. Cura, libertação, entendimento, poder do Espírito, bondade, graça, livramento, prosperidade. As coisas começam a acontecer da melhor forma possível na vida daqueles que nesse caminho andam. Porque o entendimento espiritual se abre, a pessoa passa a ver pelos olhos do coração. Mas tem que andar nesse caminho, chamado caminho da obediência, emendar nosso caminho ao dele. E por que que muitas pessoas estão sofrendo, como falei, mesmo estando dentro da igreja? É verdade que está na igreja, porém não está andando no caminho certo. Um anda no caminho da política, da sujeira, outro anda no caminho da mentira, outro anda no caminho do ódio, outro no caminho da infidelidade, outro no caminho da ignorância, outro no caminho da rebeldia, e por aí vai. E a Escritura recomenda emendar nosso caminho ao do Todo-Poderoso, porque não é Deus que anda segundo o homem, mas é nós seres humanos que andamos segundo o Todo-Poderoso. Quer ser uma pessoa bem-aventurada? Quer ser uma mulher, um homem abençoado em tudo que fizer? Quer entrar nessa boa terra?
quer prosperar onde você colocar as mãos, quer conquistar tudo onde pisar a planta dos teus pés, emende seu caminho do Todo-Poderoso, porque nesse caminho não há depressão. Tem tantos crentes depressivos aí, e depressão, já falei, crente não pode ter depressão. Crentes vivendo angustiados, se matando, tirando a própria vida. Por que será? Está na presença de Deus, mas está andando em outros caminhos. Pessoas que não têm paz, não têm uma noite de tranquilidade sequer. É só emendar seus caminhos ao caminho do Todo-Poderoso. Repito, não é Deus que anda segundo o homem, é nós que temos que andar segundo Deus. Por isso a Bíblia recomenda: emendai os vossos caminhos e eu vos farei habitar neste lugar. Ou seja, quando você emenda seus caminhos do Todo-Poderoso, como ele menciona aqui de novo no versículo 7, ele fala assim, ó: eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais. Veja, está se falando aqui de uma terra, como eu falei, mas é preciso emendar o nosso caminho ao dele, e assim esse caminho vai nos levá-lo à terra deleitosa, à terra da fartura, à terra de mananciais, à terra da prosperidade, à terra de abrolhos, ou à terra abençoada. Você quer conquistar o melhor? Quer ter o melhor? Emende seu caminho do Todo-Poderoso, torne-se um só com Ele. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aí você vai ver se o sofrimento não vai acabar, a angústia. Não é que não vai ter luta, mas eu estou dizendo que em cada luta que você enfrentar, cada deserto, cada temporal, Deus vai te fazer vitorioso em todos eles. Para isso tem que emendar seu caminho ao caminho do Todo-Poderoso. Não mais andar como antes, mas andar segundo Cristo. Não é Cristo que anda segundo aquilo que queremos, mas é nós que temos que andar segundo o que Ele quer. Tá bom? Que você pense nisso. Emende seu caminho ao caminho do Todo-Poderoso. Se torne um só com Ele. E aí você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida a partir de hoje, no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Pense nisso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus.